No Brasil, 5,5 milhões de pessoas não têm o nome do pai na certidão de nascimento. Grande parte delas nunca os conheceu. Na contramão, nos últimos anos, muitos paradigmas estão sendo quebrados. Aos poucos, os pais têm se tornado mais presentes na estrutura familiar e na educação dos seus filhos. Essa edição do Brasil Repórter vai mostrar a história de alguns desses pais que são verdadeiros exemplos na vida dos seus filhos. Marcos Pianges apresenta o papel de um novo homem na sociedade. Ser pai é a chance que um homem tem de se reconstruir, de se aprimorar, de ser mais feliz, mais pleno, mais encantado, de sair de uma prisão, que muitas vezes é uma prisão masculina, de que o homem não chora, o homem não fala eu te amo, o homem não demonstra sentimento. E quando chega um filho, uma filha, você tem essa chance de demonstrar sentimento, de chorar, de viver uma vida mais sensível. E acho que isso faz muito bem para muitos homens. É uma oportunidade de se reconstruir. A configuração clássica familiar, a família americana clássica, é aquela do pós-guerra, em que a mulher cuidava das crianças, passava aspirador e o homem trabalhava, era o provedor. Hoje em dia a mulher já trabalha, já paga contas, a mulher já está no mercado de trabalho, já se realizou profissionalmente. Não vejo lógica nenhuma do homem ainda achar que está em 1950. Em 2017 o homem tem que se entender como um homem moderno, como um homem que também está participando das questões relacionadas à saúde e à educação do seu filho. Isso é fantástico para a mulher, para o casamento, as relações melhoram muito, é fantástico para a criança, que tem ali um novo referencial, porque ter só a mãe fazendo tudo é meio complicado para a criança entender qual é a relação em termos de afeto, de aproximação com o pai. E é fantástico para o homem, para o pai, descobrir esse novo caminho, um caminho que não o reduz como provedor, como um pagador de contas, mas que o expande como uma pessoa sensível e feliz que pode aproveitar a vida do lado da família, do lado dos filhos. Edson teve que assumir o papel de pai de modo integral. Viúvo, ele se viu responsável pelos 5 filhos. Não foi fácil. Quem ajudou muito foi o povo, né? Que deu força pra mim também. Mas, graças a Deus, né? Estamos tentando, né, cuidar delas aí com muita saúde aí. Deus abençoe que dá tudo. A rotina, especialmente com as gêmeas Yasmin e Milena, é corrida. Mas a recompensa é grande. Graças a Deus, assim, sempre, né? Tô junto com eles aí, então. Deus dá força pra gente também, né? Então, tô feliz, graças a Deus, com elas daí. Agora estão grandinha também, né? Crescendo, com saúde, né? Deus abençoe que dá tudo certo pra lá, né? E cuidar bem delas, né? Isso que é legal também. Você sabe o que é sinônimo de formação de qualidade aqui em Curitiba? É estudar na Uninter. Aqui, o conteúdo vai além da sala de aula para você aprender mais sem pagar mais. Inscreva-se para o vestibular em uninter.com, o maior e melhor centro universitário do Brasil. Uninter.com. Diferente de muitas crianças que não têm os pais participativos, outras têm a sorte de ter 2 figuras paternas presentes. As novas configurações familiares e as mudanças na sociedade estenderam o direito à adoção homoafetiva. Segundo o IBGE, 47% desses casais adotantes são formados por homens. Quem vê essa família unida em um momento de lazer, não imagina o longo processo que eles enfrentaram até que a adoção se concretizasse. Você recebe uma ligação e aí, no nosso caso, a Kathleen fugia do perfil. Então ela liga perguntando se você está disposto a conhecer. Daí eu liguei pro Tafarel, perguntei se a gente podia conhecer. Ele falou que sim, eu falei, por mim também. E aí a gente foi conhecer. E aí você vai descobrindo dia a dia, não adianta, no nosso caso, não adiantava se preparar para tal coisa. Ali na hora as coisas começam a acontecer e aí você vai resolvendo na hora. Aos poucos você vai aprendendo a lidar com um, lidar com o outro, sair de uma situação, sair de outra situação. Mas por mais que você esteja preparado ali na hora, você fica... Para nós foi bem surpresa, uma surpresa bem boa, assim. Nos primeiros momentos você tem encontros. Primeiro você visita a casa coletivamente, depois você
você fica com encontros individuais só com aquela criança, depois você vai a parques, e aí tem algum momento que você começa a trazer em casa. Então, acho que a adaptação deles foi tranquila, assim. Houve uma adaptação na escola também, porque a gente tem a demanda que precisa que eles fiquem numa escola de um período integral. E foi muito tranquilo, porque eu pergunto, vamos voltar para outra? Aí eles não querem. Então foi bem tranquilo, a adaptação assim foi mais rápido do que a gente esperava. Assim. Foi bem tranquilo, assim, bem tranquilo mesmo, né? Todo o processo, desde quando eu comecei o acompanhamento. A escolha do local onde as crianças estudam também foi cuidadosa. Uma preocupação que a gente teve e que talvez ajude as outras pessoas a pensar é a questão da escolha da escola. Quando a gente foi dar uma olhada nas escolas, tal escola é ótima, é excelente. E aí a gente começou a ver que a escola é boa em termos de conteúdo, mas quando trata de uma questão religiosa, por exemplo, era extremamente radical. Daí para a gente ir embora, fosse muito boa pedagogicamente, essa questão ia pegar muito pra gente, porque eles iam ver uma coisa na escola, chegar em casa e ia falar, não, então nós vamos pro inferno todo mundo. Então para nós pesou muito. Bem tranquilo, assim. Então, até o momento, a gente não tem nenhum registro, nenhuma ocorrência de nada que diga ao contrário. O que... e é óbvio, né? Não sei, depois que a gente se torna pai, parece que você tá ligado a todo momento, prestando atenção em tudo. O que eu percebi que a Kathleen um dia... eles sempre me perguntam coisas, assim... E ela me perguntou, e eles estavam numa fase de me perguntar o que era palavrão. Vagabundo é palavrão? E aí eu explicava, depende do contexto, depende de como você vai usar a palavra. E aí ela me perguntou o que era viado. E aí eu fui e expliquei, falei, pode ser um palavrão quando você ofende uma pessoa, quando você quer dizer isso e isso em tal situação. Mas em outra situação pode ser um animal, pode ser tal coisa, onde que você ouviu? Não ouvi e tal. Então eu imagino, eu acho que não se referia a gente, mas enfim, de qualquer forma a gente explicou. E aí não houve mais ocorrência assim que eu tenha percebido, não houve. De acordo com a psicóloga Andréa de Souza, os papéis que antes eram bem definidos, hoje se misturam. O pai exercia algumas funções normalmente do provedor, ele que saía para dar o sustento para a família, e a mulher ficava por conta das questões domésticas e educação da criança. Então era muito mais fácil, pai sabia o que tinha que fazer e mãe sabia o que tinha que fazer. Hoje em dia isso já não existe mais, até por conta da necessidade financeira, né, e dos dois trabalharem, para os dois poderem pagar as contas, né, e do desejo da mulher também de ir para o mercado de trabalho. Então, o que acontece é que hoje os papéis se misturam. E às vezes fica difícil para o homem saber, para o pai saber o que ele pode ou não pode fazer, e para a mulher também. Não tem um papel que tenha que ser masculino ou do pai e um papel que tenha que ser da mãe, né? Os dois podem participar da mesma forma, né? Tendo uma boa comunicação entre o casal, então assim, o pai vai poder exercer a função também de educar, também de orientar, também de cuidar, né, os cuidados básicos. Hoje a gente tem muitos pais que levam a criança para a escola, que buscam, que levam a médico. É importante você sempre ter parcerias. Então, não necessariamente tem que ser uma companheira do outro sexo. Às vezes podem ser, tem os casais homossexuais, que hoje cada vez mais eles estão na sociedade e que é tão importante e uma coisa muito legal, que esses casais têm, eu digo que tem uma vantagem muito grande dos casais que são héteros, porque normalmente esses casais eles planejam o momento de ter o filho, eles se organizam muito mais para isso do que o casal hétero, porque o preconceito vai existir para várias situações, né? Mesmo, principalmente para os casais homoafetivos, ainda existe um preconceito, né? Mas assim, está sendo combatido isso pouco a pouco.
né? O que é legal é que assim eles não têm que se deixar, as pessoas não se deixam abater por isso. É difícil, muitas vezes procuram ajuda terapêutica, para uma orientação, principalmente os casais homoafetivos, eles procuram bastante quando eles resolvem adotar uma criança. Por quê? Porque querem fazer o melhor, então querem entender como é que funciona, como é que explica para a criança, se explica, se não explica, na escola o que a criança vai falar. Então são orientações que eles sempre buscam. Isso é bem importante, né? Porque assim, quem sai ganhando são as crianças, são os filhos. A participação do homem na paternidade, nós temos um acréscimo significativo de famílias que são conduzidas por homens. As famílias consideradas homoafetivas, hoje elas representam 60 mil no país, um pouco mais, 60.035 o número do IBGE, né? Mas 46,2 são de homens. Este aspecto da entrada das uniões homoafetivas tem configurado experiências diferentes daquelas comumente vividas pelas pessoas no contexto das famílias heteronormativas. Quer dizer, isso é uma construção de um espaço, de uma educação múltipla para mudar relações de gênero desiguais. Você sabe o que é sinônimo de formação de qualidade aqui em Curitiba? É estudar na Uninter. Os nossos cursos têm nota máxima no MEC e só a Uninter dá livros de graça e kits para atividades práticas em casa, além dos laboratórios de última geração. Aqui o conteúdo vai além da sala de aula para você poder aprender mais sem pagar mais. Agora, assim como eu, você já sabe. Ensino superior de qualidade tem nome: Uninter. Inscreva-se para o vestibular em uninter.com, o maior e melhor centro universitário do Brasil. Uninter.com. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica, 43% dos lares urbanos no Brasil são chefiados por mulheres. Mesmo quando isso não ocorre, é comum uma responsabilidade recair sobre elas. Mas há exceções. A equipe do Brasil Repórter foi conhecer uma dessas histórias que foge do padrão. Então, o esporte surgiu na minha vida com 16 anos já, né? Eu fui praticante de musculação um bom tempo. Nessa época se jogava muito futebol, como não jogava futebol, então eu comecei a fazer musculação e depois eu comecei a corrida. Quando recebeu a notícia que o filho teria problemas de saúde, José não pensou duas vezes. Jovem, meu primeiro filho, e foi ao 7º mês de gestação, né, que o médico chamou. Quer dizer, primeiro comunicou a mãe dele e me chamou para que a gente fizesse um aborto, para que ele teria problema. E nós teríamos, ele praticamente não viveria, só vegetaria e causaria bastante problema para nós. Da maneira que viesse, ele não teria porquê, né? Sabe? Fui bastante corajoso, não me acovardei quanto a isso. A infância dele, assim, foi bem complicada para nós, né? Devido aos problemas que ele teve, começamos a fazer vários exames, até que eu vi aonde que aqueles exames não levariam a nada. Só levariam a ocupar muito o nosso tempo e o sofrimento dele, né? Então foi uma infância assim, teve várias fraturas, né? Devido à alimentação, que ele só tomava mamadeira, pelo menos até os quase 8 anos, ele só tomava mamadeira. E vários internamentos por pneumonia também. Então foi bastante complicado. A condição de Elker não impede que o garoto pratique triatlon com o pai. Eu sempre pratiquei esportes, né, desde os 16 anos, e eu sempre deixei ele em casa para correr. Até que um dia isso aí perdeu sentido. Teve acho que 2013, 2012, alguma coisa assim, ele teve uma hematúria franca, que é um sangramento através da urina, e ficamos 4 dias com ele internado. E eu vi que eu ia perder ele. Então eu pensei, eu ainda não fiz tudo com esse cara, podia ter feito mais. Eu prometi para mim que se eu saísse dali com ele, sairia tudo diferente, né? Onde que nós fizemos um duatlon primeiro no autódromo, em Pinhais, corria 2,5 km, pedalava 11 km e corria 2,5 km. Aí eu vi, ele gostou, então foi aonde eu tive a ideia de fazer o primeiro triatlon com ele, né? Acho que agora já fizemos 15 triatlon mais ou menos. O esporte na vida dele, claro, como a inserção, né, dele no meio esportivo, porque como eu falei, eles sentem também, ele vivencia aquilo, sabe? Quando a gente arruma os equipamentos aqui para viajar, dá banho, troca de roupa nele, chega no aeroporto, ele conhece os lugares, né, sabe o que está indo no avião,
chega na competição, a gente levanta de manhã, que muita gente não sabe, mas 4h30 da manhã tem que estar levantada para fazer uma largada às 8. Terminei a prova e fui chorar sozinho, porque é difícil, né? Você, de repente, se vê, né? Como assim, eu já falei para vocês, como um coitado, como alguém que todo mundo olha de você com pena. E quando você vai para algum lugar assim que você é considerado referência, né? Tem uma responsabilidade muito grande. Aí você vê que tudo vale a pena. Todo esforço vale a pena e tudo que a gente passa com ele vale a pena. Entendeu? Porque muita gente não mostra, né? Vou falar aqui para vocês. Eu acordo 1h da manhã e às 4h20 da manhã ou 3h20 da manhã acordo para fazer inalação nele. Sabe? Então, são coisas assim que depois você vê que, né, todo esforço ele é recompensado. Com a rotina digna de atleta, José encontra nos filhos a força para seguir em frente todos os dias. É um apoio nessa hora muito bem-vindo. E os amigos também, nós temos amigos aí que... Temos o Marcos do Ciclos Avenida, temos o Pedro Nunes, que é um grande amigo nosso aí que não nos deixa a pé, né? Temos uma família também, de 2 famílias de São José dos Pinhais também, que sempre estão com a gente, né? Porque nosso deslocamento para o aeroporto e nos buscar no aeroporto, isso aí é muito importante. Porque quando você vai, você está já praticamente apavorado com a chegada no aeroporto. Quando você vem, está cansado que está voltando da viagem, né? E receber esse apoio lá para nós é importante. José ainda faz um apelo a outros pais. Olha, para que não escondam seus filhos especiais. Para que não tirem, não escondam eles do mundo. Sabe, eles também vivem igual a gente, eles entendem igual a gente, sabe? Para que se o cara não for um atleta, pelo menos que saia passear num parque, né, que deixe o filho tomar sol, que mostre o filho ao mundo, entendeu? Vá a um cinema, vá a um shopping, entendeu? Ande com ele de ônibus, que pra gente parece comum, para eles é o máximo, ele mesmo gosta de andar de ônibus, né? Para que leve eles a lugares diferentes, né? Porque eles também, às vezes não se expressam, mas eles sentem também isso. Luiz não esconde a admiração que tem pelo pai. O meu pai, desde pequeno, desde os 9 meses, quando a minha mãe foi embora, ele cuida de todo mundo. Então, meu pai para mim é um pai, é uma mãe, é um amigo, é um companheiro. E para mim ele é um cara nota 10, falta palavras para ele. E quanto a isso, meu pai é um cara fora de série. O que ele faz para mim, eu espero um dia poder ter um filho e eu quero que o meu filho tenha 10% da admiração que eu tenho por ele. Essa edição do Brasil Repórter fica por aqui. Até a próxima.